Olá, Shalom! Meu nome é Luiz Flávio Curvelo, eu sou evangelista e criador do blog Academia Cristã e levamos a palavra de Deus através de cursos e evangelismo. E nesse vídeo estamos trazendo aqui 6 dicas importantíssimas para você turbinar e otimizar a sua escola bíblica dominical, seja você membro, seja você professor de escola bíblica, superintendente ou até mesmo pastor ou dirigente de uma congregação. Então, sem delongas, vamos à primeira dica aí. A primeira dica é a dedicação. Né? Você quer ter uma escola bíblica otimizada, melhorada aí com bastante resultado, você tem que ser dedicado naquilo que você faz. E quando falamos de dedicação, falamos de dedicação primária, secundária e terciária. Na dedicação primária, nós falamos de oração. Se você quer ter uma boa escola bíblica dominical que produza frutos, você tem que ter uma vida de oração e tem que colocar o time, a equipe que trabalha com você na escola dominical, num trabalho de oração. Está sempre orando, até mesmo anteriormente. Né? Não é bom chegar assim em cima da hora e já começar a dar aula. É bom chegar mais cedo para poder estar orando. Dedicação secundária, nós dizemos como presença, né? Porque se você quer ter uma escola bíblica dominical de sucesso, uma escola bíblica dominical que faça diferença, que deixe um legado na vida das pessoas, você tem que ser presente. O professor, o superintendente, não adianta o superintendente colocar professores e ele não participar. Não adianta o pastor ser pastor da igreja, dizer que apoia a escola bíblica dominical e ele não participa. Tudo bem? Agora vamos aí à dedicação terciária. Dedicação terciária seria o estudo bíblico, porque para que haja um bom funcionamento da escola bíblica, para que haja crescimento, edificação na vida das pessoas, é necessário que haja estudo bíblico. Então, hoje nós somos privilegiados aí com revistinhas, com materiais abundantes, até mesmo na internet. Não existe mais desculpa. Não tem como chegar lá na sala de aula e ficar lá gaguejando, né? Como quem não tem respaldo bíblico, não tem conhecimento nenhum. A segunda dica para otimizar a sua escola bíblica dominical é você ser dinâmico, usar dinamismo. Quando falamos de dinamismo, falamos da questão da oratória, né? A ciência, a arte de você falar em público. Porque um professor de escola bíblica dominical ele não aprendeu falando, né? Então ele pode se aperfeiçoar na questão da oratória, né? Quando falamos de aperfeiçoar, estamos falando em aparência, estamos falando em falar em público e o tom da voz, né? A aparência ela é muito importante, porque se o professor chegar todo desleixado, ele vai chamar a atenção dos seus alunos. Então é bom que ele esteja aparentemente bem vestido, né? Saber falar em público, porque quem quer ser um bom professor não pode ter vergonha, né? A pessoa não pode gaguejar lá na hora, senão vai virar motivo de piada. Então se você tem o sonho de ser um professor, mas você tem vergonha, você pode procurar um psicólogo, você pode procurar um profissional na área da oratória, fazer bons cursos, que você vai se tornar um bom professor em nome de Jesus. E o tom da voz também, né? O professor que vai falar, ele não pode falar gritando, porque senão ele vai trazer uma empatia dos seus alunos, e também não pode falar muito baixo, senão os alunos de longe não entendem, né? Então ele tem que falar numa voz mediana, né? Procurar saber se os alunos estão ouvindo e entendendo aquilo que ele está falando. E também, para dinamizar a sua aula, você precisa de melhorar o seu idioma, né? Então, quando falamos de melhorar o idioma, falamos de erros comuns que nós ouvimos aí os pregadores, né, os ensinadores falando e cometendo, né? Entre eles está
a velha frase, a Bíblia diz, né? Se nós formos analisar, a Bíblia não está dizendo nada, né? A Bíblia é um livro que contém capítulos e versículos e textos que foram escritos. Então, para melhorar, para que a gente possa adquirir crescimento espiritual e mostrar maturidade, nós devemos pronunciar a forma correta, que é o que? Está escrito. Né? Então, quando você estiver dando a aula ali, você diga, está escrito na palavra de Deus. Né? E assim você vai se educando e até nas pregações as pessoas sentirão a diferença. Outro erro comum que as pessoas dizem, os professores, os pregadores, é dizer os cristãos, né? Os anciões. Né? O correto é você dizer os cristãos, né? Os anciãos, e não anciões ou cristões, como nós ouvimos muitos dizendo em cima do púlpito. Né? Então temos que procurar melhorar e aperfeiçoar e otimizar também o nosso idioma. Né? Outra coisa, nós vemos as pessoas falarem para mim fazer, né? Para mim fazer. Isso é uma pronúncia errada. Né? Então o correto seria o quê? Para eu fazer. Né? Então procure melhorar o seu português, procure otimizar a sua língua para que você cause um bom efeito em quem está te ouvindo. Depois nós temos uma outra dica, que é você usar perguntas. Né? Hoje em dia quem estuda homilética conhece as famosas 5 perguntas, né? Que é por quê, para quê, como, onde e o que. Então, através dessas perguntas, você pode tornar a aula mais atrativa, né? E participativa, porque você faz pergunta para os alunos da classe, eles vão se sentir mais interessados em participar da escola bíblica, vão estar ali mais presentes, né? E também vão sentir desejo de ir à escola bíblica, porque eles estão expondo as suas opiniões, né? Eles não estão ali somente como robôs, ouvindo 1 hora e meia daquilo que você preparou da sua aula, sem ter a oportunidade de expor a opinião deles. Né? Então use bastante perguntas. Outra coisa, você fazer perguntas sobre o texto. Tá? Então você tem ali um tema para você tratar numa aula de escola bíblica, procure fazer perguntas relacionadas ao texto. Não faça perguntas com assuntos que não estão relacionados ao texto, porque você vai se perder no meio do caminho e não vai conseguir passar o conteúdo da matéria até o final da aula. Outro recurso, quarto recurso aqui, a quarta dica para você é o uso de recursos extras na sua aula de escola bíblica dominical. Você pode me perguntar, mas o que seria recursos extras? Seria o data show, né? Você pode, juntamente com o seu pastor, adquirir um data show, porque a aula ela fica mais interessante, você vai estar passando imagens, mapas, gráficos, você pode trazer textos no original para que as pessoas possam ver, e isso vai trazer um maior interesse nos seus alunos pela escola bíblica dominical. Tá? Outro recurso extra seria a lousa. Né? É bom que a escola bíblica dominical, as classes tenham uma lousa. Né? Hoje nós temos aí a disponibilidade de lousas com pés, né? E você tem o canetão, onde o professor pode escrever, passar informação para os alunos, e isso vai enriquecer a aula, né? Vai tornar a aula mais atrativa, né? Mais dinâmica.
para não ficar aquele negócio de ficar só falando, mas é sempre bom o professor passar alguma informação na lousa. Então é bom você ter lousa, né? E também fazer uso de dinâmicas, né? Hoje em dia as empresas de recursos humanos, elas utilizam dinâmicas em testes para candidatos. Então o professor de escola dominical ele pode utilizar de dinâmicas para ele poder interagir com a sala e até mesmo fazer com que os irmãos, os alunos da sua sala venham estar criando mais empatia com os outros alunos, né? Para não ficar aquela aula e aquela estilo de vida onde as pessoas são individualistas, né? Então através das dinâmicas você pode ensinar valores para os alunos, né? Então use de dinâmica, né? Então esses são os recursos extras. Outra dica importante é você ter comunhão com Deus. Quando falamos de comunhão, falamos de piedade, né? Conforme os textos sagrados, piedade seria uma comunhão íntima com Deus, viver para Deus, orar a Deus, depender de Deus. Então, quando falamos de piedade, falamos do nosso testemunho. O testemunho na nossa comunidade, com a nossa família e no nosso trabalho. Tá? Se a gente não tiver um bom testemunho nessas três áreas, ficará difícil nós mantermos uma comunhão com Deus. Tá certo? Outra coisa, fidelidade. Fidelidade é o quê? Fidelidade a Deus, a palavra de Deus e ao chamado de Deus. Né? Nós temos que ser fiel. Não adianta eu começar algo para Deus e eu abandonar no meio do caminho. Não adianta eu falar que eu sou crente somente dentro da igreja. Né? Não adianta eu querer ter um ministério abençoado e eu não sou fiel à palavra de Deus. Tá? Não cumpro com as minhas obrigações. E por último, na comunhão, a santificação. Né? Devemos buscar a santificação nas nossas palavras, nos nossos atos, santificar o nome de Deus em todos os aspectos. Tá certo? E finalizando aí o vídeo aula com as 6 dicas, nós temos o relacionamento. Relacionamento, o que seria relacionamento? Pois bem, nós temos o relacionamento 1, que seria o nosso relacionamento com a liderança, tá? Quando falamos de liderança, nós falamos de obediência à liderança, ao pastor, ao superintendente, e falamos também em prestação de contas. Tá? Então a gente tem que ter um relacionamento com a nossa liderança, o professor, a secretária, o superintendente. Existe uma hierarquia de pessoas que foram vocacionadas por Deus e que estão ali liderando a escola dominical, liderando uma igreja, e nós devemos ser obedientes a essa liderança. E também o nosso relacionamento com os estudantes, tá certo? Então, veja bem, por que o nosso relacionamento com os estudantes? Porque todo estudante, ele quer ser ouvido, né? Então, o professor ele tem que saber ouvir o estudante, o aluno da sua sala. Não ouvir somente na hora da aula, né? Isso é muito importante, mas ouvir posteriormente, conversar com o aluno, orar por esses alunos, pelas suas famílias, né? E também ser amigo deles, porque a igreja ela tem esse papel de demonstrar que ela é uma família. Nós não estamos indo numa escola formal ou secular, nós estamos indo na casa de Deus. Então os alunos que estão ali, eles precisam de se sentir como se eles estivessem em casa, né? Então essas são aí as 6 dicas importantíssimas para você turbinar a sua escola dominical. E se você quiser aprender com videoaulas,
ter material para abençoar a escola dominical, para investir nessa obra, você pode, no link abaixo, aí no botão abaixo, adquirir aí o curso de formação de professores e líderes para a escola bíblica dominical. Até logo, um abraço e que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Sucesso em Cristo. Um abraço do seu amigo evangelista Luiz Flávio Curvelo.